Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Web Clube desse mês. Vou explicar um pouco, vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Gabriela, eu sou estudante de Geografia na USP, eu sou bolsista do Sinegre desde o ano passado, e eu vou explicar um pouquinho o que é o Sinegre e o que a gente faz. O Sinegre, que é Cinema, Geopolítica e Relações Internacionais, é um projeto de extensão e cultura universitária que é vinculado ao NUPRI, que é o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. E a nossa proposta é promover debates acadêmicos relacionados à geopolítica e às relações internacionais por meio do cinema, e levando esses debates além dos muros da universidade. A gente trabalha com diversas abordagens, a gente tem várias frentes, para alcançar esse nosso objetivo. Esse que vocês estão participando é o Web Club, mas a gente também tem o podcast, o que é o Sinegrecast, a gente tem a revista estudantil, que é a Sinestesia, a gente tem um canal no YouTube e a TV Sinegre, Sinegre. A gente tem o blog e o blog do Sinegre, que nós, voluntários e os bolsistas, a gente escreve textos para o blog. E por conta da pandemia, agora o nosso Cineclube tem que ser virtual, que antes era presencial, então a gente tá nesse formato EAD, fazendo o nosso Cineclube. E a nossa maior motivação é afetar a comunidade externa da USP, alcançar para fora da USP, e a gente tenta sensibilizar, debater e transformar de forma efetiva a realidade que nós acessamos por meio da nossa atuação. Isso. Aí agora eu vou explicar um pouquinho. Passar o filme primeiro, né? Melhor, Pan? Vamos passar um trechinho do documentário para a gente dar uma relembrada. E aí depois vai ter uma apresentação sobre a temática. E aí a gente já passa a fala para a nossa convidada. Isso, só um minutinho que eu vou apresentar um trechinho do documentário. Enquanto a Gabi vai colocando aí, só lembrando que no nosso podcast, a nossa convidada também vai estar participando, em breve vai sair. Então, para quem tiver mais interesse na temática, quiser ouvir um pouquinho mais dela, é só acompanhar nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vou iniciar um trechinho do documentário. Total. Escuelas, hospitales, refugios donde se albergaban niños cuyo hogar ya había sido destruido.
الشارع النار ما دام بلف دخان زي هيك بالشارع النار ياسكن جوا بعض فيهم بالشارع النار هاي زراعتنا هذا زراعتنا هناك مزروعة عدس غاد وهنا مزروعة فجل وهناك مزروعة بصل وهنا مزروعة بالزيلة وهناك مزروعة قمح هناك هاي البزيلة زرعتها أول الشتاء زرعتها أجوا اليهود رشوها بالطيران انحرقت ورديت زراعتها ثاني واللي بخربوا اليهود بنزرع فيه احنا لكن الجبات كمان بيجن هنا بس بصير يطخوا علينا واحنا بنزرع وبعد اوقات بطخوا علينا بنشرد على الدار بنروع على الدور فهمت علي كيف؟ لأننا قريبين على المنطقة الحدودية هنا وبتيجي الدبابة بعد اوقات بتوقف فان كمان اخرى وايش بدي يسوي الواحد ورغم هيك حنضلنا شغالين في الارض لانه حرام نتركها فاضية هم اليهود معنيين انهم نتركها فاضية وتضلها فاضية لهم هذا مخزن هذا مطبخ طلع هذا ضربوه بالطيارة هذا السقف فوق هذا القذيف هذا القذيف من عند اليهود هذا قذيف من تحت اليهود شايف هاي مكتوب عليها إسرائيل هاي مكتوب عليها مدن إسرائيل شايف احنا مخربين احنا مزارعين احنا مش مخربين تفرج على الدمار طلع الدمار طلع شوف طلع الدرجة طلع الدمار طلع وفاضي اوعى هاي الدبابة عارف هذا دبابة وانا كيل البوابة تبعتهم بطلع بمشي مع الشريط هذا بطلع جوا في الارض عندنا هنا وبصيروا يجرفوا هنا بخاف اموت من الخوف الاولاد بصير معهم رعب الاولاد بضلوا يصيحوا الاولاد يابا اليهود اجوا اليهود بصيروا يطخوا علينا الكل بخاف الكل برتعب رعب زي باقي اطفال العالم بدنا نعيش احنا كمان اولادي كمان بدي يعيشوا من حقهم انهم يعيشوا مش يضلهم عايشين في رعب وفي خوف وفي طخ وفي صواريخ والطيران ودب مش عيشه هذه مش حياه هذه نشتغل ما نقدرش نستغنى عن الدار يعني دارك وين بدك تروح فيها يعني ندشرها لليهود ونرحل يعني وين نرحل ارض ما قاعدين فيها وحنضلنا قاعدين فيها وين نروح Esse é o trechinho que a gente... O documentário é bem curtinho, se a gente pudesse passar tudo. Mas acho que deu para vocês terem uma ideia, não sei se todos assistiram. Vou passar a fala agora para a Pam. Oi, gente. Boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Pamela, sou graduanda em Letras pela USP, faço parte aqui do Projeto Sinegre, estou caminhando com o projeto desde o ano passado, assim como a Gabi. Vou falar um pouquinho da nossa convidada, mas eu já vou passar a falar para ela para que ela se apresente e também dê uma perspectiva sobre a temática, tá bom? Então, a Jeane é psicóloga e mestre em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atualmente ela está cursando doutorado em psicologia social na USP. Então, eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. Queria também convidar vocês, quem quiser e quem puder ligar as câmeras, é mais um diálogo entre a gente também. Então, a gente também está aqui para interagir e ouvir vocês, tá? Então, a Jeane é com você. Bom, gente, boa tarde
todas e todos e todes que estão presentes aí. É um prazer, um dever falar sobre a Palestina. Eu agradeço ao Sinegre, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar, né? Falei num podcast junto com o Ian e com a Júlia, e agora estou aqui participando do Web Cineclube. Bom, é isso um pouco que a Pamela falou. Eu sempre fui professora, sempre atuei na área acadêmica da psicologia, e sempre trabalhei com a psicologia social. E na área acadêmica, né, a minha corrente teórica, a minha perspectiva sempre foi a psicologia social. Agora um pouco, tem a psicologia política, tem a psicologia decolonial também, que é a psicologia que eu estou trabalhando na minha tese, né, o olhar que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado. E então sempre estive muito envolvida com os movimentos sociais, né, com a luta das pessoas negras, indígenas, pessoas do campo, LGBT, enfim, pessoas com deficiência, todas essas minorias políticas, né, que atravessam as nossas lutas. E, bom, em 2017 eu comecei a pensar no meu projeto de doutorado, e foi aí, especificamente, que eu comecei a me envolver com a causa palestina, né. Eu sou filha de pai e mãe palestinos, né, meus pais estão aqui desde 68, né, meu avô chegou em 55, meu pai em 68, minha mãe em 72, então meus pais estão aqui há mais ou menos 53 anos, né, fruto da colonização de Israel sobre a Palestina, né, porque se trata de um processo de colonialismo e de ocupação territorial, que iniciou em 1948, mas que oficialmente começou em 47, né, quando a ONU recomendou a partilha, com muitas aspas, da Palestina histórica, né, estabelecendo 42,9% do território para os palestinos, né, não foi uma divisão 50-50, 42,9% do território para a Palestina, 56,5% do território para Israel, e para o futuro Estado de Israel, e 0,6% que é Jerusalém, que deveria estar sob o mandato internacional da ONU, né. Bom, não sei, meninas, se eu falo um pouco mais, se como que a gente está na organização, se é só uma apresentação pessoal agora, ou se eu já posso começar a narrativa, enfim, o que vocês acham? Pode dar sua perspectiva sobre a temática. Também falar um pouquinho do documentário. Bom, vou falar um pouco do documentário, né? Bom, esse é quando as meninas falaram de qual documentário que seria, né, esse é um dos documentários mais fortes na minha visão, né, são muito, enfim, cenas muito fortes, né, é uma compilação de vários tipos de atrocidades, né, que atingem o povo palestino, né, na Palestina ocupada, né, especificamente, eles estão falando especificamente da faixa de Gaza, né. A faixa de Gaza, Israel se retirou da faixa de Gaza por volta de 2005, 2006, né? E só que tem um controle total sobre as fronteiras da faixa de Gaza, né? Eles saíram do território em si, mas eles continuam fazendo um controle à distância, digamos assim, né? Controla o que entra, controla o que sai, controla as pessoas, controla entrada de alimentos, controla a entrada de materiais de construção, controla a entrada de tudo, de brinquedos, de temperos, de tudo que vocês puderem imaginar, né? Então, é um controle à distância, né? Um controle remoto. E a faixa de Gaza, né? O próprio Ilan Pappé, que é um grande historiador israelense pró-Palestina, ele vai dizer que, isso é um jargão, né? Mas é a maior prisão a céu aberto, e é isso mesmo, né? Os palestinos estão lá um dos menores metro quadrado per capita, né, por pessoa, lugares extremamente apertados, né, e, enfim, tem um controle também da energia elétrica nesses espaços, né, as pessoas não ficam com energia elétrica o dia inteiro, eu acho que são 8 horas de energia elétrica por dia, né, Israel controla a energia elétrica e também controla o acesso à água, enfim, é todo um processo mesmo de genocídio, né, de limpeza étnica do povo palestino, que iniciou em 1948 com a Nakba, né, a Nakba é o que a gente chama em árabe de a catástrofe palestina, né, em 1948 com
a autoproclamação do Estado de Israel, cerca de 800 mil palestinos foram expulsos, né, das suas casas, né, das suas propriedades, e tivemos 774 cidades ocupadas por Israel, 531 cidades e vilarejos destruídos por Israel, né, assim, destruídos sem deixar nenhum vestígio arqueológico, inclusive, né. Sobre algumas dessas cidades foi construído o aeroporto Ben Gurion, né, em Tel Aviv. Tivemos 70 massacres, desses massacres foram 15 mil pessoas mortas, né, claro, as pessoas resistiram, né. Vem alguém na sua casa e fala, saia da sua casa, que essa casa a partir de agora é nossa, as pessoas vão resistir, né. Então, bom, falar da Palestina, de um modo geral, né, vou falar um pouco além desse documentário, né, esse documentário, ele é uma síntese de várias violências e violações sobre o povo palestino, né. Então, falar de uma forma crítica sobre a Palestina, que é o que eu faço, é romper com o silenciamento histórico sobre a Palestina, né, e também com, assim, a Palestina é uma história silenciada, né, a história da Palestina é uma história silenciada, e quando é falada de uma forma muito distorcida, muito deturpada, né, inclusive pela universidade, inclusive pelos espaços acadêmicos, pela literatura, pelos livros didáticos, que é o que eu analiso, né, embora eu não faça uma análise dos palestinos dos livros didáticos, faço uma análise de como discorrem e narram sobre árabes e muçulmanos, mas eu tenho conhecimento também de como se narra sobre os palestinos nos livros didáticos, sempre associando ao terrorismo, né. Então, essa distorção histórica da Palestina também é uma violência no nível simbólico, no nível discursivo, mas também uma violência, né, por não falar o que realmente está acontecendo, e isso desemboca em várias violências contra os palestinos, né, porque eles se tornam os algozes dessa história, quando, na verdade, nós somos as vítimas dessa história, né, de um processo de colonização, de ocupação territorial, de apartheid, de limpeza étnica, de genocídio, que iniciou oficialmente em 1948, mas em 1920, grupos terroristas paramilitares, né, israelenses, como Haganah, depois Stern, Irgun, eles já destruíam aldeias israelenses, né, então o terrorismo ele foi iniciado por Israel, né, o terrorismo no sentido de destruição e de morte, né, de genocídio, e o Haganah se transformou nas forças de defesa israelenses, né, que agora é um terrorismo de Estado, né. Então existe também uma distorção, né, uma deturpação da resistência palestina, né, como se fosse, e da guerrilha palestina, como se fosse um ato de terrorismo, né, quando, na verdade, é uma estratégia de luta, de resistência, uma estratégia bélica, num espaço que não tem forças armadas, não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem. Então, quando as pessoas falam, né, assim, as pessoas vêm, né, falar não sei o que, você é terrorista. Eu falo, olha, então vamos conversar, né? Se você acha que eu sou terrorista, a gente vai conversar um pouquinho. Eu acho que você está bem equivocado no teu conceito, né? Eu luto por uma libertação do meu povo, que é historicamente oprimido, né? Então as pessoas precisam pensar por que alguém se transforma numa bomba, né? Ninguém se transforma numa bomba por uma simples vontade de agredir o outro, né? Uma violência gratuita, né? Então acho que as pessoas têm que ler um pouco Frantz Fanon e falar também um pouco da violência política, né? Desse enfrentamento muitas vezes pela luta armada, já que a diplomacia historicamente não vem servindo para a Palestina, né? Yasser Arafat ele deixou a guerrilha, né? Deixou a luta armada para dar as mãos a Clinton e a Isaac Rabin, e isso fez, com os acordos de Oslo, né, na Noruega, em 93, com que mais terras palestinas fossem ocupadas, mais palestinos saíssem de sua casa. Então, a diplomacia, historicamente, não tem dado muito certo para a Palestina, né? Isso só aumenta a ocupação e o colonialismo israelense, né? Na verdade, Israel sempre quis tomar toda a Palestina, tá? Nunca quis a partilha, nunca quis a divisão justa do território. O projeto sionista é ocupar toda a Palestina, né? O projeto sionista é um movimento político, tá? Não é um movimento religioso, é um movimento político,
de estabelecer um lar nacional judaico na Palestina, estabelecer um Estado judaico na Palestina. Então, o movimento sionista é um movimento supremacista racial, né? É um movimento étnico de exclusivista, né? No sentido assim, só israelenses podem... Nós queremos que só se estabeleça um Estado israelense e um Estado judaico, então também tem uma exclusividade religiosa, né? Se você for um palestino judaico, isso não serve, e se você for um israelense que não professa a religião judaica, também não serve para eles, né? Então é uma falácia que Israel é a maior democracia do Oriente Médio, que nada, né? Isso é uma mentira, né? Israel é um dos estados mais violentos do mundo, né? Tem o 4º exército mais poderoso do mundo, e esse documentário, eu acho importante vocês verem até o final, mostra, né, exemplifica toda a situação de violência, de violação de Israel, né? Mas eu falo que a questão palestina iniciou em 1948, oficialmente, há 73 anos, né? Mas exatamente há 124 anos, né, quando se deu o primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, né, em 1897, eles estavam pensando em alguns territórios para esse lar nacional judaico, e esses territórios foi Uganda e Madagascar, na África, foi Patagônia, na Argentina, foi uma região na Sibéria, entre a Rússia e a China, também localizada na região da Sibéria, e por várias razões, né, inclusive geopolíticas, eles decidiram pela Palestina, né? Bom, eu acho outra questão interessante também eu pontuar que eu não sou uma teóloga, né? Eu não me baseio na Bíblia para a questão palestina, né? Eu trato de um discurso político, laico, né, e histórico. Então, a partir especificamente desse final do século XIX, e mais especificamente a partir de 1948, então eu defendo que Israel ele se apropria do discurso bíblico, né, faz uma instrumentalização política do discurso bíblico, principalmente do Velho Testamento, para legitimar a ocupação da Palestina, né, com a falácia da ideia de uma terra prometida, né. Eu não sei que terra prometida é essa, né? Assim, sempre eu brinco, né? Mas não acho que, se Deus existe, eu não acho que ele seja um corretor de imóveis, né? Estabelecendo que terra é para quem ou para, né? Então, é uma apropriação das terras palestinas ilegais, né? É uma apropriação ilegal das terras palestinas. Então, Theodor Herzl tinha uma tradição judaica, mas ele era ateu, né? Ele não tinha professando, né, a religião judaica. Inclusive, judeus ortodoxos, eles defendem a Palestina, eles são pró-Palestina, eles são contra a ocupação territorial da Palestina, que isso, para eles, o sionismo é um ataque ao judaísmo. Um barulhinho aqui do lado. Mas o sionismo é um ataque ao judaísmo, né, com os valores religiosos desse grupo. Bom, e então tem que tomar muito cuidado, né? Quem conhece um pouco mais a Bíblia, eu não sei até que ponto a Bíblia defende os valores, né? Defende o genocídio de um determinado povo, a morte de um determinado povo. Então, se a gente for considerar as mensagens, né, do maior representante do catolicismo, que é Jesus Cristo, eu acredito que ele seria totalmente contrário, né? Inclusive, Jesus Cristo foi um palestino, né? Nasceu na região da Palestina, em Nazaré, né, Belém. Então, é muito contraditório, né, todo esse discurso islamofóbico, palestinofóbico, arabofóbico, né, contra esse grupo. Mas, enfim, a gente está numa disputa narrativa, numa disputa do discurso, né, para a gente, Israel sempre foi muito hegemônico em traçar um discurso pró-Israel, e então o que a gente faz é trazer um discurso contra-hegemônico sobre a Palestina, que é o que eu faço, né? Os meus familiares na Palestina dizem que eu sou a voz deles aqui no Brasil, né? Porque eles não podem falar. Qualquer coisa que eles postam nas redes sociais, eles têm uma vigilância de Israel, um controle cibernético, né?
do que eles postam nas redes sociais. Eu já tive um primo preso numa prisão sionista aos 16 anos, né? Sem acesso a advogado, sem acesso à visita de familiares, em celas isoladas para não conversar com outras pessoas, sem água potável, sem comida saudável, enfim, são várias violências e violações, além de que ele tinha levado um tiro no joelho, né? E ele só saiu quando ele estava numa situação extremamente de inflamação, e aí ele só foi para o hospital quando já estava no auge, né? Então, sendo um dos mais poderosos exércitos, eles atiram em pontos específicos do corpo do palestino, né, como joelho, como olhos, enfim, para deixar as pessoas, enfim, inúteis, né, na vida, tetraplégicas, cegas, sem poder andar, enfim. Tem uma pergunta, eu acho, não sei, aqui eu vou ver o chat. Isso. Lorena, você quer ligar o seu microfone? O que é que eu leia? Tá. Bom, eu já li aqui, né, a Pamela a Pamela não, a Lorena, né, que ela tá perguntando um pedido de indicação de autores e leituras essenciais sobre a questão da Palestina. Bom, Lorena, temos vários, né? Um dos que eu indico é o Eduardo Said. Eduardo Said é um dos principais intelectuais palestinos, né? Ele tem um livro muito conhecido chamado Orientalismo, né? O Oriente na visão do Ocidente, né? Quer dizer, orientalismo, a invenção, né? O Ocidente, né? Inventado pelo Oriente, inventado, né? Pelo Ocidente. E ele tem, não sei se estou aqui com ele na minha biblioteca aqui, estou olhando se está aqui perto. Mas ele tem a questão palestina, enfim, eu posso colocar aqui, não sei, o Oriente como invenção do Ocidente, isso mesmo. Então, é o Eduardo Said, já tinha colocado, né? Tem o Ilan Pappé, ou Ilan Pappé, na verdade, né? Que é um historiador israelense, e um dos livros dele é A Limpeza Étnica da Palestina. Então, bom, Ilan Pappé. No Brasil tem o Reginaldo Nasser, tá? Tem a Soraya Misli. A Soraya Misli tem um livro que ela fez a partir do mestrado dela, chamado A Nakba. Eu vou colocar aqui. Aqui no Brasil também tem o Salem Nasser, que é da FGV. Ele faz muitas apresentações na GNT, né? O Reginaldo Nasser é da PUC de São Paulo, também tem vários trabalhos sobre a Palestina. Claro, o Fábio Bacila Saad, que é um grande amigo, um grande companheiro, professor da UFMA, também tem vários artigos. Bom, pesquisar no Lattes, vocês vão ver vários materiais sobre eles. Eu indico também a página da FEPAL, que eu sou diretora, né, Federação Árabe Palestina do Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí vocês vão encontrar lá vários materiais, tá? Postagens, vídeos. Tem a Juventude Sanaúd também, que é palestinos, né? Jovens palestinos, acho que até uns 25 anos de idade, que fazem um trabalho extremamente importante sobre a Palestina, Juventude Sanaúd. Bom, acho que aqui são algumas referências, e Mahmoud Darwish, que é o grande poeta da resistência, também tem alguns livros publicados sobre ele aqui no Brasil já, traduzidos, né? Tem a editora Bibliaspa, que tem livros sobre ele.
e a editora Sanderman também tem vários livros sobre a questão palestina aqui no Brasil. Pra vocês terem uma... Tá? E eu acho muito importante, eu agradeço a fala, porque isso é algo que o Eduardo Said fala, né? Historicamente, a universidade, a academia tem silenciado a questão palestina, né? Então, quando se fala de opressão, de violação de direitos, né, humanos, todos os direitos, menos os direitos do povo palestino, né? Então, é um tabu, né? Algo que não se pode falar, que você tem um silenciamento, né? E eu sigo a linha do Eduardo Said, quando tem ele vai falar um pouco sobre isso na obra Cultura e Imperialismo. Eu sigo a linha porque eu não falo da Palestina, falo também por ser filha de palestinos, né? Daqui a pouco eu vou ler, mas por ser filha de palestinos, né? Eu me encontrei na causa palestina, né? Interessante que eu fiz um movimento. Eu entrei em contato com os movimentos sociais, a partir da psicologia social, né, fiz sempre com muita militância, mesmo dentro das universidades onde eu trabalhei, e depois eu encontrei a questão palestina. Mas a questão palestina, seguindo a linha do que o Eduardo Said fala, a questão palestina é uma questão moral, é uma questão básica de princípios humanos elementares, né? Então, quando eu falo aqui da questão palestina, eu trago um grupo oprimido especificamente, né? Mas essa opressão, esse colonialismo, essas violações, elas estão totalmente conectadas, né? Agora tem a PL 490, com a questão da demarcação das terras indígenas, né? Ou não demarcação das terras indígenas aqui no Brasil. O pessoal da Sanaúd, da Juventude Sanaúd, está querendo fazer um trabalho com a Sônia Guajajara, né? E ela, falando dessas aproximações das nossas lutas, né? Porque também se trata de uma colonização dentro do próprio Brasil, né? Dentro do próprio Brasil, a gente coloniza o povo indígena, a gente coloniza o povo negro, a gente promove esse genocídio, né? Esse genocídio, né, que é um genocídio de indígenas, né, e apropriação de terras, matança, que também acontece com os palestinos, né. O Mahmoud Darwish, ele vai falar que os palestinos são os indígenas do Oriente Médio, né, que também são os povos nativos que tiveram essas terras ocupadas e apropriadas, né, por um colonizador, que aqui foi Portugal, né. Então, agora está tramitando, né, com esse governo abjeto que nós temos aí, está tramitando um acordo Israel-Brasil, né, um acordo militar Brasil-Israel, e nesse acordo a troca de armamento, a troca de tecnologia militar, a troca de drones, a troca de treinamento militar, e onde vocês acham que vão desembocar tudo isso? Né? Nas periferias brasileiras, podem ter certeza. Né? Então, isso já acontecia, infelizmente, né? Eu sei de toda essa importância, mas isso já acontecia no governo do PT, né? Embora o PT sempre foi a favor da Palestina, mas sempre houve trocas de conhecimento, de armamento, de treinamento militar entre Brasil e Israel, né? Infelizmente, o governo do PT não estava alijado desse processo, né? Que acaba acontecendo nos bastidores, né? E, enfim, mas as nossas lutas estão conectadas. E o Eduardo Said, ele vai colocar que a luta pela Palestina, né, uma luta, não é uma luta de um nacionalismo, né, é uma luta humanitária. Todo aquele ser humano que tem uma sensibilidade por qualquer povo que esteja oprimido, seja ele na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina, no Rio de Janeiro, enfim, nas periferias das nossas cidades, a gente se sensibiliza, né? Não é uma questão de um nacionalismo exclusivista, tá? E eu sigo essa linha, a gente está trabalhando sobre isso, né? Por isso que nós ficamos bastante incomodados com a posição, por exemplo, do Jean Willis, né, quando foi visitar Israel, né, se apropriando, né, desse discurso, né, que a gente fala o pink washing, né, Israel se coloca como alguém a favor do grupo LGBT, né, como também se coloca
assim, chega a ser risível, né? Mas, assim, os soldados israelenses que matam palestinos, mas são veganos, né? Que lindos, né? Assim, então, usam botas veganas, né? Assim, então, na verdade, tudo isso é para passar uma imagem de Israel como democrático, como a favor do grupo LGBT, como a favor dos animais, né? Como a favor do meio ambiente, mas destrói a população palestina, destrói as casas palestinas, enfim, todo esse processo, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? Porque é isso, as nossas lutas estão conectadas do Brasil à Palestina, né? Além de termos muitos palestinos, uma média de 50 mil palestinos aqui no Brasil, entre descendentes e imigrantes e refugiados também, né? Eu vou ver a pergunta aqui. Maria, né? Boa tarde. No final do documentário é comentado o fato de que a ajuda humanitária oferecida pela ONU é insuficiente, pois não ajuda a resolver o conflito de fato. No mesmo sentido, como você vê o movimento BDS e que contribuições as pessoas do Ocidente podem oferecer à causa palestina? Bom, falando um pouco da ONU, primeiramente, Maria, a ONU eu resumo assim, ruim com ela, pior sem ela, né? A ONU faz algumas ações, né? Na verdade tem várias ações, né? Tem a UNRWA, que é a agência, né, das Nações Unidas para a assistência, né, e trabalho de refugiados palestinos, porque somos o maior número, né, de refugiados no mundo, somos 6 milhões de refugiados, né? Então, a ajuda da ONU, ela ameniza um pouco, tapa o buraco, mas não muda a estrutura, né? A ONU, junto com, enfim, ainda não tem forças, né, enquanto essa organização das Nações Unidas, para responsabilizar Israel por todos os crimes, né, e frear a ocupação de Israel, né? Então, olha, eu tenho conhecimento que são mais de 100 resoluções da ONU que Israel não respeita, né? E a ONU, ela recomenda, ela aconselha, ela sugere algumas resoluções, mas elas não têm o poder de obrigar Israel a fazer algo ou não, né? E, enfim, mas a ONU, se a gente for observar, né, a ONU tem origens norte-americanas, então, para mim, não é uma organização muito confiável, particularmente, né? Ela faz toma algumas iniciativas pró-Palestina que são importantes, mas que não mudam a estrutura, a colonização da Palestina, né? Tem vários interesses políticos aí, vários países pró-Israel, né? Inclusive Bolsonaro, né? Agora rompendo com uma diplomacia histórica pró-Palestina, pende, né, para Israel, enfim, por conta de algumas também pressões de determinadas correntes religiosas, né, evangélicas neopentecostais, enfim, né, que acreditam, né, em Israel como a terra prometida, como o povo israelense, o povo judeu, como o povo escolhido por Deus, né? Então, angariando, né, buscando angariar votos desse público específico, Bolsonaro, claro, com toda a sua ideologia, né, de necropolítica, ele esteve a favor do Trump, né, e estava a favor também de Netanyahu. Vamos ver agora, parece que o Naftali, ele não está muito a favor de Bolsonaro, né? Então, esse novo governo de Israel talvez vá mudar um pouco as alianças com Bolsonaro, mas não sabemos ainda como isso vai repercutir, que efeitos isso dará para a Palestina em si. Bom, eu vou aproveitar também que a Maria trouxe essa questão do conflito, né? Então, realmente, a ONU, ela não tem condições, ou enfim, tem várias, é um jogo muito complexo, né? Mas a ONU não tem condições de resolver o conflito, né? Eu faço uma observação em relação a essa palavra conflito,
Eu, nas redes sociais, nas coisas que eu escrevo, nos artigos, eu defendo que não se trata de um conflito, né? A questão palestina é muito mais que um conflito. A questão palestina é um processo de colonização, né? É um processo de ocupação, de apartheid. Porque, assim, essa palavra conflito, eu entendo que ela é muito usada, entendo que ela está na linha comum do nosso pensamento, né? Mas o conflito, ele dá uma ideia de que estamos em forças proporcionais de luta. E não é. Né? Existe um opressor, um grupo opressor, né, com uma capacidade, né, assim, só milhões de dólares injetados todo ano pelos Estados Unidos, favorecendo Israel, né, enquanto mísseis, né, de uma grande potência de destruição contra foguetes do Hamas, né, que a mídia coloca como, Hamas está atacando Israel, né, com foguetes caseiros, tá, foguetes construídos em túneis. Então, isso é muito importante. Então, essa ideia de conflito, ela simbolicamente, ela prejudica a compreensão. Né? E aí eu trago, o Holocausto não foi um conflito. O sionismo na Palestina não é um conflito. Né? O apartheid na África do Sul não foi um conflito. Né? Na verdade, se trata de um processo de opressão. Então, não estamos em mesma proporcionalidade de forças. Agora, o que acontece como consequência dessa ocupação e dessa colonização são possíveis conflitos, claro, por conta da resistência do grupo oprimido. Né? E aí a coisa vem à tona, porque as pessoas resistem, né? As pessoas resistem à prisão, as pessoas resistem à tomada das suas casas, as pessoas resistem à destruição dos agrotóxicos, né, da sua plantação. Por exemplo, terras dos meus avós passaram a estrada, né, por cima, né, estradas que não necessariamente os palestinos têm acesso, por isso é um processo de apartheid também. Tem espaços que os palestinos não podem se apropriar, é aquela coisa, o asfalto e a comunidade, a periferia, né? Essa divisão territorial, espacial, né? Os palestinos são considerados cidadãos de segunda classe, eles não têm os mesmos direitos, não têm a mesma capacidade de participação política, mesmo os palestinos que ficaram no território de Israel. Então, essa situação, né, de violação constante é também esse processo de apartheid, né, porque realmente os palestinos não podem acessar determinadas estradas, né, Israel constrói as estradas, dificultando o acesso a determinados lugares, o deslocamento a determinados lugares. Então, se você chegaria em 20 minutos em determinado lugar, você leva 2 horas para chegar, porque você tem que ir por um outro caminho, você não pode acessar as estradas construídas por Israel. Então, assim, tem um muro, né, o muro da vergonha, um dos muros da vergonha desse mundo, né, o muro do apartheid, que tem 760 quilômetros. Então, imagina um muro de 760 quilômetros, né, com 8 metros de altura. E esse muro, gente, assim, ele arrasa tudo que vier pela frente. Tá? Se tiver uma escola, vai destruir essa escola. Se tiver uma família aqui, outra família aqui, o muro vai passar por meio e você não vai ter acesso mais à sua família, né? Se tiver hospital, eles passam por cima. Então, assim, é muita destruição, é muita destruição. É um processo mesmo, é um projeto de limpeza étnica, é um projeto de genocídio, né? Por quê? Porque o objetivo mesmo de Israel é estabelecer um lar nacional exclusivamente judaico. Então, para eles eliminar todo o povo palestino fisicamente, simbolicamente, né? Simbolicamente, porque também roubaram os livros dos palestinos, né? Então, todo o conhecimento palestino é o que o Ramon Grossfogel e o Boaventura de Souza Santos, esse epistemicídio, né, da sua cultura, a morte da sua cultura, a morte do seu conhecimento, a morte da sua religião, a morte dos seus saberes, isso também é promovido por Israel, né? Bom, isso mesmo, Pamela.
conversa com os condenados da terra do Fanon, né? É o que ele vai falar da situação da Argélia, né? Dessa dominação também, da colonização dos franceses na Argélia. Esses processos de colonização, né? Eles têm mecanismos muito parecidos, né? Mecanismos de opressão e de violação muito parecidos, né? Bom, inclusive, mas voltando aqui, eu acho que a organização africana, eu não vou me lembrar agora a data, mas Mandela sempre foi muito a favor da questão palestina, né? E ele tem uma frase, né, que ele vai dizer: o mundo só vai se libertar quando os palestinos estiverem libertados. É algo mais ou menos assim, a frase do Mandela. Por isso que agora a gente está se apropriando dessa narrativa legítima de que a Palestina vive um apartheid, né? E aí também seguindo na lógica da mesma luta do apartheid sul-africano, né, dos negros na África do Sul, que foi, né, assim, o apartheid deixou de existir em 1994, mas para a gente estabelecer também as mesmas estratégias de luta, que é uma crítica, inclusive, que o Eduardo Said faz, às tentativas de negociação do Yasser Arafat, né? Mandela não negociou, Mandela sempre manteve os seus princípios da luta, né, sem recuar, e conseguiu a vitória, felizmente, a partir de 94, né? Então, sempre foi... na verdade, acho que essa organização, que eu não vou me lembrar o nome, mas essa organização africana vai dizer que a luta palestina é uma luta africana, né? Porque estão conectados, né? Os processos de opressão são muito parecidos. E aí a Maria, ela perguntou do BDS, né? O movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel. Bom, eu sou a favor do movimento BDS, tá? Então, o movimento BDS possibilita que você, dentro das possibilidades, não compre produtos fabricados por Israel, né? Desde frutas, tâmaras, enfim. Não é um processo muito fácil, porque é como a gente comprar produtos sem agrotóxico, né? Tem um preço mais caro, né? Um valor mais caro, mas é uma forma de luta que vem trazendo efeitos positivos, porque isso gera um arrombo na economia, né? Um rombo na economia israelense. Então, eu sou muito a favor do BDS, não estou à frente dessa luta, mas sei também o pessoal aqui, né, como a Soraya Misley, Marcelo Buzetto, Said Tenório, são várias pessoas que estão mais engajadas, né, na luta do BDS, e acho extremamente importante esse projeto de sanções a Israel, né. Bom, e... também tem a Cemex. A Cemex é uma das maiores empresas de cimento do México, e também tem um processo de desinvestimento, né, de sanção contra a Cemex, né, porque a Cemex vende o cimento que constrói o muro do apartheid na Palestina, né. Então, recentemente teve uma campanha, né, contra a Cemex aqui no México, aqui no nível do México, para boicotando, né, essa empresa, enfim, como fornecedora do cimento que constrói o muro do apartheid na Palestina histórica. E, bom, que pessoas do Ocidente é muita gente. Ocidente e Oriente, né? Bom, como as pessoas podem contribuir, né, à causa palestina? Olha, eu vejo, assim, Maria, o que está dentro das nossas possibilidades, que a gente pode fazer sentadinhos no sofá, é o trabalho nas redes sociais, né? Ou como o trabalho aqui de vocês, né? Não sei se dar voz, mas dar escuta à questão palestina, né? E, assim, acessar essas redes sociais, né, a Juventude Sanaúd, a FEPAL, que tem muitos materiais, e ajudar na divulgação desses materiais. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições que podem ser feitas, né,
e que está dentro das nossas possibilidades. E também o movimento BDS, né, dentro das nossas... se chegar algum produto israelense, né, evitar comprá-lo, né, por realmente uma questão de boicote aos produtos fabricados numa potência ocupante, né. A gente faz também um BDS acadêmico, né, evita comprar livros de Israel, né, livros de autores israelenses, né, boicotar eventos israelenses aqui no Brasil, ou de autoria de israelenses, né. Também a gente faz alguns projetos tramitando na Câmara, e aí a gente sempre tem, né, esse material do Avast, enfim, buscando assinaturas, né. Eu não sei quanto é o efeito disso, literalmente, né, efetivamente, mas essas campanhas também de abaixo-assinado virtuais também existem para ajudar. Enfim, divulgando os materiais, assistindo alguns documentários, entendendo essa história. Eu acho que é o que a gente pode participar de alguns eventos, né, agora com a pandemia, mas em 15 de maio, diante da situação que aconteceu em Sheikh Jarrah, e a ocupação, toda aquela violência, né, foi um maio sangrento, participar das campanhas, participar das carreatas, participar das atividades que, dentro desse contexto da pandemia, a gente está promovendo na rua, né, dependendo do espaço. Eu acho que Rio de Janeiro teve uma carreata, São Paulo também teve uma carreata significativa em prol da Palestina. Fica antenado, né? E aí a rede vai se dando, você vai acabando descobrindo informações. A minha própria rede social, meu próprio Facebook também é um Facebook político, né? Assim que tudo praticamente que eu trago é sobre a Palestina, quase 80%, 90% das minhas postagens é sobre a Palestina, mas também de outras lutas no âmbito do Brasil. E aí você vai se inteirando e vai ajudando a divulgar, porque trazer essa verdade sobre a Palestina já é politicamente muito importante, porque a gente é enterrado por mentiras, né? Quando eu vi, por exemplo, esse documentário que vocês trouxeram, e aí eu dei uma olhada nos comentários, né, abaixo no YouTube, e eu falo, caramba, né? Assim, a gente ainda tem muita questão para desconstruir, né? Para mudar essa narrativa pró-Israel, essa distorção, essa falta de conhecimento. E quanto mais as pessoas souberem o que realmente está acontecendo, isso já é muito importante para nós, né? Bom, eu acho que é isso. Nós temos algumas perguntas também. Tem? É que eu não estou vendo aqui. Tá da nossa cabeça. Ah, tá. Essa a gente que bolou mesmo. Gabi, você quer começar a fazer? Tá, Gabi vai. Vou fazer uma das perguntas. Que no documentário, bem no início, a gente mostra bastante, né? É bem chocante o sofrimento das crianças, né? O olhar do medo, o sofrimento, né? Viver isso, né? Enquanto criança, ficar mudando frequentemente de moradia. Aí a nossa pergunta seria, você como psicóloga, né, como que você enxerga esse sofrimento partindo desde a infância, conviver com esse terror desde a infância? Bom, Gabriela, essa pergunta é muito pertinente, né? Porque, bom, vou ampliar um pouco, mas, assim, depois, assim, na verdade já está começando, eu começo a pensar em trazer a Palestina para a psicologia brasileira, né? Que é um tema também silenciado, né? As pessoas sabem muito pouco. E, assim, principalmente pela psicologia política, né? Inclusive as relações internacionais é uma das áreas que mais e melhor aborda a questão palestina, a meu ver, né? Tem muitos trabalhos na área de relações internacionais sobre a Palestina, que eu tenho contato, que eu conheço os autores, extremamente fundamental. O direito também, um pouco, a história, as ciências sociais, né? Mas as relações internacionais, RI, trabalha muito. Bom,
A psicologia, a questão palestina é um tema muito pouco debatido, né, mas que eu tenho esse projeto de começar a inserir a Palestina, mas a partir dessa visão da psicologia social, né, e da psicologia decolonial como um povo oprimido historicamente, uma minoria política, invisibilizada e silenciada, inclusive pela psicologia, né, pela academia e pela área da psicologia. Bom, eu não tenho um conhecimento, né, profundo sobre essa questão de como isso afeta, né? Agora, isso pode gerar, claro, transtornos psicológicos, né? Transtornos na psique, com certeza, pode gerar depressão, pode gerar síndrome do pânico, pode gerar vários transtornos de fobia, né? E traumas, não sei se reversíveis, porque isso acontece na infância, né? E geralmente o que acontece na infância, segundo Freud, é o que mais nos marca subjetivamente, psicologicamente, psiquicamente, emocionalmente. Tá? Então, a gente pretende, inclusive eu falei isso com o pessoal, com a Júlia e com o Ian, que nós fizemos, né, o podcast com a Riet Omar, que também é da psicologia, né, e a gente pretende fazer nos prepararmos para uma live sobre esses aspectos psicológicos clínicos, né, da ocupação palestina, né, o que acontece com essas pessoas, porque também, Gabriela, a gente não tem muito material que nos chega até aqui. Provavelmente os materiais ou são em árabe, no máximo em inglês, né? Então a gente tem pouco acesso também a essas informações na área da psicologia. Mas a gente está querendo trazer isso, né? Porque com certeza é um contexto muito peculiar mesmo, de sofrimento, de violação, que vai afetar o psiquismo. Bom, uma grande referência da psicologia é a Samar Jaber, é uma psiquiatra, né, e psicoterapeuta. Ela tem alguns trabalhos em inglês, mas algumas questões publicadas. É uma referência para nós. E ela traz algumas questões, assim, acho que 2 exemplos muito emblemáticos. Por exemplo, ela vai dizer que teve uma situação que um homem chegou para um tratamento psicológico e ele desenvolveu uma afasia, ou seja, ele não conseguia falar, né? Ele desenvolveu uma mudez, né? Na verdade, o que aconteceu? Os soldados israelenses, como também se trata de um processo de muita humilhação, os soldados israelenses fizeram ele falar palavras obscenas para a mãe e para a esposa, né? Assim, como uma forma, né, claro, uma violência simbólica, uma violência psicológica, uma humilhação, uma tortura psicológica, né? E aí, para não ter que mais dirigir essas palavras, né, ele pronto, parou de falar, né, assim. Então, claro, né, são processos, a gente vai falar de histéricos, né? Então, por exemplo, lá quando Freud, né, via as mulheres que desenvolviam uma paralisia na perna, e quando via observar a perna não tem nenhuma lesão física, né? A perna, na verdade, estava gerando um sintoma psicológico que estava acarretando na perna, né? Ou durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pessoas que desenvolviam uma cegueira, sem ter nenhuma lesão nos olhos, né? Porque eles não queriam ir para a guerra, e aí o corpo gerava uma cegueira, né? Como uma defesa também, né? Então, eu acredito que... Quer dizer, eu nem sei se eu posso imaginar, né, o quanto isso traz de transtorno, de danos psicológicos, né? Imagino também que é muita revolta, muita indignação, muita tristeza. Depende de como a sua subjetividade vai internalizar todas essas violências, né? Pode partir para uma agressão, pode partir para uma sublimação e você escrever sobre aquilo que você viveu, pode partir para uma energia para você ir para a luta, pode se transformar numa depressão, enfim, existem vários caminhos que toda essa violência pode gerar, dependendo da sua resiliência psíquica, né?
E tem pessoas que vão se revoltar, né? E cansados de toda essa violência, pode vir, por exemplo, a desembocar e ser recrutado numa organização terrorista, porque ele acredita que é assim que ele pode mobilizar alguma questão, né? Pode pressionar Israel para parar com toda essa violência, né? E outra questão que a Samar Jaber traz, que eu acho que é muito potente, muito foda mesmo, muito potencial, assim, né? Ela vai dizer, por exemplo, que algumas patologias, né, classificadas no DSM-4, que é um manual, né, de transtornos psicológicos dos Estados Unidos, né? Acho que agora já é o DSM-5, o DSM-6, enfim, tem várias edições, né, conforme vão surgindo novas patologias, né? Por exemplo, vício de internet, né, uma patologia nova, enfim, vício à pornografia, enfim, depois eles vão começando a classificar novas doenças, né, vício a shopping center, enfim, que tem a ver com um novo contexto e que surgem novas patologias, né, então eles fazem uma nova edição. Mas ela vai dizer que o transtorno do estresse pós-traumático é um transtorno que não existe para os palestinos. É uma conceituação nosológica de doença que não cabe, porque não existe pós-trauma, né? O trauma, ele é reincidente, ele é repetitivo, né? Então, você sofreu um trauma, destruíram a sua casa, daqui a 2 anos podem destruir novamente, né? Então, a Samar Jaber, tá? Vocês vão encontrar em inglês, tá? Alguns materiais, então tem tradução em português, embora ela já veio para o Brasil, já veio para a UNEB, a UNB, ela já fez uma palestra na UNB com o pessoal, acho que da saúde coletiva, mas alguns materiais dela, enfim, inclusive ela fez, parece, eu acho que o pessoal da número 1 edição no Instagram também fizeram uma live com ela, sobre essas questões. E aí ela vai dizer, não existe esse conceito nosológico, não existe para pessoas que estão sob uma ocupação e uma colonização, né? Não é. Então a gente pode deixar que daqui a um tempo a gente vai fazer um trabalho sério para trazer essas questões aqui para o Brasil, já que são muito desconhecidas, né? Mas com certeza tem muito sofrimento, tem muita resistência, tem muita luta, tem muita alegria também. As pessoas vivem, as pessoas se casam, as pessoas se comemoram, as pessoas têm filhos, as pessoas fazem festas, né? A festa quando os prisioneiros políticos são libertados são maravilhosas, né? Tem muita culinária, muita arte, tem muita produção, tem rádios feministas na Palestina, enfim, as pessoas estão lutando e sobrevivendo, né? Acho que é isso. Mas vamos trazer a Palestina para a psicologia brasileira, está precisando. Nós temos mais uma pergunta, a Pamela vai ler ela, tá bom? Tá. Vou ler aqui, peraí. Bom, pensando nisso que você falou, como você acha e o que falta? Qual é a oportunidade que falta para que haja uma paz duradoura entre Israel e Palestina? Bom, o que falta é que Israel recue. Só isso. Né? Israel precisa recuar. Né? Assim, é um colonizador. Então, a violência por parte de Israel precisa parar, para a resistência palestina parar. Né? E aí a gente ter uma possibilidade de paz. Agora a gente precisa ver se realmente Israel quer essa paz, né? Porque as pessoas querem os seus direitos de viver, né? Como aquele senhor que parou e falou, eu vou viver, minha terra, né? Eu vou plantar aqui, eles querem deixar a minha terra vazia para eles ocuparem, né? Então, não sei, né, assim, a gente pode trazer isso, como que pode existir paz entre o agronegócio e as comunidades indígenas do Brasil,
quando o agronegócio parar, recuar, né? Parar de invadir as terras dos outros. Tá? Então, na verdade, agora, para isso acontecer, Pamela, não sei se a pergunta foi tua, mas enfim, para isso acontecer, tem que ter. Israel não vai recuar sozinho, não é interesse dele, né? Israel vai recuar com pressão internacional, solidariedade internacional, né? E, bom, alguns países fazendo pressão, né? Ou a maioria deles, se possível, um grande número de países. Agora tem o Tribunal Penal Internacional, tem o Tribunal de Haia já fazendo julgamentos, né, contra os crimes de lesa humanidade promovidos, perpetrados por Israel, tá? Que pode ser que Israel recue. Eu não sei se eu tenho muita esperança nesse processo, né? Assim, eu não acredito no sionismo, né? Sionismo é sionismo. Mas eu acredito na luta dos povos, né? Então, se as pessoas se sensibilizarem, né? Primeiro, uma sensibilização. Eu acho que a coisa tem que partir do coração primeiro, né? Por isso que eu falei para a Pamela, coloque imagens, pode colocar imagens chocantes mesmo, porque as pessoas estão anestesiadas, né? É uma necropolítica que a gente naturaliza, né? Outro dia, só fazendo um adendo, né? Mas eu estava falando com um rapaz que é a favor de Bolsonaro, né? Aí eu falei, olha, o seu presidente contribuiu para a morte de 500 mil pessoas, né? Aí ele estava conversando comigo no WhatsApp, é uma banalização do mal, exatamente, né? Na linha da Arendt, né? Então, assim, e aí ele escreveu assim, achei pouco. Ele escreveu, achei pouco. Aí ele apagou. Aí eu falei assim, olha, só vou te dizer uma coisa, você virou um monstro e você não sabe. Entende? Você se desumanizou, cara. Cadê sua humanidade? Entende? Assim, onde você tá? Onde você tá? O que você tem aí no peito? Uma pedra? Não um coração? 500 mil é pouco para você? Entende? São cidades inteiras brasileiras. Tem cidades brasileiras de 100 mil habitantes. A minha cidade tem 100 mil habitantes. São 5 corumbás que foram mortos, né? E assim, então eu acho, aí fazendo uma coisa mais ampla, para além da questão palestina, essa banalização do mal que a Pamela trouxe, essa indiferença à morte, né? Essa falta de empatia, é você ver alguém no frio, no chão, e não se sensibilizar com isso, né? É alguém bater na porta da tua casa, e você... E aí? Entende, assim? É o indígena que toda semana aparecia, eu já morei em Dourados, que é uma cidade que tem o maior grupo de indígenas do Brasil, urbano, né? O garoto aparecia 8 anos, o garoto tinha uns 7, não sei, talvez 9 anos, e ele aparecia pelo menos uma vez por semana, às 8 horas da manhã, batendo na minha casa, né? E às vezes eu estava dormindo. Aí eu falei, putz, né, o garoto e tal, falei, caraca. Aí eu falei assim, pô, Jean, cria vergonha na cara, né? O garoto tem 9 anos, tá batendo na tua casa pedindo um pão, né? E eu com preguiça a princesinha com preguiça de levantar da cama e ajudar o garoto, né? Então, assim, o que está acontecendo? Né? Eu, enquanto psicóloga social, o que está acontecendo? Essa frieza, né? Por isso que agora, né, teve várias mobilizações no mundo inteiro pró-Palestina, foi muito importante, né? Mas essa situação foi um estrondo, né? Porque, de novo, massacre na faixa de Gaza, Jerusalém, conflito, morte, né? Foram 250 pessoas mortas, 75 mil pessoas deslocadas das suas casas, que foram destruídas, né? Então, assim, mas a luta palestina continua. Isso foi um apogeu, né? Falei, putz, lá vem, né? Lá vem mais violência, né? Assim, eu me lembro que porque assim, pelo WhatsApp a gente chega diariamente tudo que está acontecendo na Palestina para mim, ou boa parte do que está acontecendo, né?
E eu lembro que estava um rapaz aqui arrumando minha casa. Cara, eu falei assim, cara, tô matando meu povo, assim. Eu fiquei desesperada, assim, porque eu comecei a ver os vídeos. Aí ele falou, calma, calma. Eu falei, cara, tô matando meu povo. Começou, entendeu? Não é que começou, na verdade, se intensificou, né? Se intensificou. A luta palestina já a gente não respira há 73 anos, né? Então, e aí isso mobilizou, né? Houve uma comoção mundial, houve protestos, houve manifestações pró-Palestina, mas isso tem que continuar, na verdade, porque a colonização, a ocupação, né? Então, assim, e aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mas agora o Joe Biden, né, nos Estados Unidos. Eu falo, cara, Joe Biden, eu não acredito. Eu não acredito que é os Estados Unidos que vai determinar alguma coisa para a Palestina. Entende? Assim, eu acredito que a Bolívia vai ajudar a Palestina. Entende? Assim, a Bolívia, a Venezuela, Cuba, né, países africanos, assim, países que sofreram o processo de colonização, países que foram dominados e que vão ajudar um outro território dominado, né? A Argélia na sua trajetória histórica, enfim, eu não sei, talvez, né, por uma mudança geopolítica, por uma mudança de consciência, por uma mudança de sensibilização, por uma mudança de narrativa, né, a gente consiga tocar o coração das pessoas, que eu acho que é um primeiro momento, conscientizar, que é um segundo momento, as pessoas saberem, e politizar as pessoas, que é fazer as pessoas virem para a luta, que é um terceiro processo, né? Enfim, até os próprios palestinos, nem todos são militantes, né? Alguns falaram, não quero mais saber da Palestina, vivo agora para o Brasil, pronto, preciso correr atrás da minha sobrevivência, né? Faz um apagamento da sua própria trajetória, da sua própria história, da sua própria ancestralidade, né? Porque realmente é uma memória muito, muito triste, muito pesada, né? Aí, uma vez entraram em uma live, e aí eu estava no chat, eu não estava participando diretamente, né? Aí o pessoal falou assim, mas os palestinos não estão lutando. Eu falei assim, todos os negros estão lutando contra o racismo? Todas as mulheres estão lutando contra o machismo? Todas as pessoas LGBT estão lutando contra a LGBTfobia? Não necessariamente. Nem todo mundo escolhe o caminho da militância, da luta, né? As pessoas têm medo, as pessoas não querem, as pessoas se acomodam, né? Porque é muito pesado, né? Também é muito pesado, né? Sim, eu que estou há 4 anos, desde 2017, eu percebo uma mudança na minha vida, né? Eu não consigo ter a mesma alegria que eu tinha antes de 2017, porque eu tomei a consciência do que meu povo sofre, né? Então, como dizem, depois que você atravessa a linha, você não volta mais, né? Não dá mais para, enfim, achar que viver, né? Ficar dando, jogando milho aos pombos, né? Como se ia a coisa lá fervendo, né? Deixa eu ver aqui a pergunta do Vinícius. Professora, boa tarde. Qual a relação entre o genocídio palestino e a força do capital que não se distancia de Israel? Podemos afirmar que países centrais, como os Estados Unidos, se alinham ao lobby sionista para exportar tecnologias, armas, mísseis, etc., e não retiram seu apoio a Israel pelo dinheiro? É exatamente isso, Vinícius, né? Claro, há muitos interesses econômicos, bélicos, militares, tecnológicos, né, a favor de toda essa aliança política entre, sobretudo, Estados Unidos e Israel, né, e outros países imperialistas também, né? Porque, na verdade, a presença de Israel, o Estado de Israel, ele já começou com o apoio do Império Britânico, né? E que já era uma Grã-Bretanha, que já era um império colonial, né? E que reforçou o futuro colonialismo da Palestina por Israel, né? Então, na verdade, assim, eu não entendo profundamente, né, de aspectos geopolíticos, mas eles fazem as suas alianças, né? Com certeza, por a questão dos mais diferentes interesses tecnológicos, conhecimento, bélicos, financeiros, econômicos, né? Agora, outra questão também que é importante pontuar
Geopoliticamente, foi muito interessante, porque Israel é o braço armado do Ocidente no Oriente, né? Então, é muito mais fácil você promover um exército, né? O quarto mais poderoso exército do mundo, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que gerou uma instabilidade geopolítica no Oriente Médio, se colocou Israel, né? Bom, a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, em 48 Israel estava lá, por conta dessa instabilidade gerada pela Segunda Guerra Mundial, né? E essa instabilidade virou um barril de pólvora, né? A qualquer momento poderia ser desencadeado uma outra guerra em função do petróleo que existe no Oriente Médio e tudo mais. E é muito mais fácil ter um exército em Israel, né, na Palestina histórica, do que, por exemplo, você deslocar exércitos da Inglaterra, deslocar exércitos dos Estados Unidos, né? Então, Israel é um braço armado norte-americano, é um braço armado ocidental dentro do mundo oriental, né? E aí, esse processo, com certeza, há muitos interesses, né? Principalmente de, enfim, bélicos, armamentícios, econômicos, né? E eles continuam financiando toda essa situação. Mas desde o início, os países imperialistas foram a favor de Israel contra uma população que primeiro sofreu a dominação dos turco-otomanos, depois sofreu a dominação da Inglaterra e agora sofre a dominação de Israel, né? Então, a Palestina foi sempre muito ocupada, sempre politicamente, né, dominada, e que a gente está na luta pela sua soberania, pela sua autodeterminação, para a fundação da Palestina enquanto um Estado livre e independente, né, e autônomo. É isso. Bom, meninas, vocês têm mais... Eu ia falar mais uma coisinha, mas pode falar. Bom, a gente está caminhando já para o final do debate. A gente mandou no chat o link do certificado para quem tiver interesse, é só acessar, tá bom? E você já preparou o poema? Sim. Tem dois. Tem dois. Pode ler os dois. Muito. Pode ser os dois. Eu gosto muito. Bom, eu vou ler um que é um pouco mais longo e é muito conhecido, depois eu termino com outro. Deixa eu ver. Bom, esse poema, ele se chama Carteira de Identidade, do Mahmoud Darwish, um grande poeta da resistência palestina. Então, ele vai falar assim: Carteira de Identidade. Registra-me, sou árabe. O número de minha identidade é 50.000. Tenho 8 filhos, e o 9º virá logo depois do verão. Vais te irritar, por acaso? Registra-me, sou árabe. Trabalho com meus companheiros de luta em uma pedreira. Tenho 8 filhos. Arranco pedras, o pão, as roupas, os cadernos, e não venho mendigar em tua porta, e não me dobro diante dos lajes de teu umbral. Vai te irritar por acaso? Registra-me, sou árabe. Meu nome é muito comum, e sou paciente em um país que ferve de cólera. Minhas raízes fixadas antes do nascimento dos tempos, antes da eclosão dos séculos, antes dos ciprestes e oliveiras, antes do crescimento vegetal. Meu pai, da família do arado, e não dos senhores do Nujub, e meu avô era camponês, sem árvore genealógica. Minha casa, uma cabana de guarda de canas e ramagens. Satisfeito com minha condição, meu nome é muito comum. Registra-me, sou árabe. Cabelos negros, olhos castanhos, sinais particulares. Uma kefia e uma faixa na cabeça. As palmas ásperas como rochas. Arranharam as mãos que estreitam. E amo, acima de tudo, o azeite de oliva e o tomilho. Meu endereço,
Sou de um povoado perdido, esquecido, de ruas sem nome, e todos os seus homens, no campo e na pedreira, amam o comunismo. Vais te irritar, por acaso? Registra-me, sou árabe. Tu me despojaste dos vinhedos de meus antepassados e da terra que cultivava com meus filhos, e não nos deixaste nem as nossos descendentes, mas que esses seixos que nosso governo tomará também. Como se diz, vamos, escreve, bem no alto da primeira página, que eu não agrido ninguém, mas se me esfomeiam e matam os meus direitos, como a carne de quem me despoja. E cuidado, cuidado da minha fome, com a minha fome, cuidado com a minha raiva. Então, esse é um poema muito conhecido, muito lindo, do Mahmoud Darwish, né? Na verdade, tem várias traduções, né? Mas ele vai dizer, eu não odeio, né? Eu não mato, mas se me deixarem com fome e tirarem meus direitos, cuidado com a minha fome, cuidado com a minha raiva, né? Enfim, é um poema muito, muito potente, né? E tem um outro, tem algumas traduções, né? Essa é uma específica, por exemplo, as traduções geralmente não falam da parte do comunismo, né? Tiram, interessante, né? Assim, é todo o silenciamento. Mas tem um outro que ele é mais curtinho, chama-se Confissão de um Terrorista. E aí ele vai dizer, assim, ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram odiada apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista. Então, é um poema muito potente, assim, né? Enfim, essa mudança entre o algoz, né, e a vítima que se transforma em algoz, né, por uma fala. Bom, e eu só queria também finalizar, meninas, eu acho que é importante trazer também uma conceituação muito rápida, né, entre ser anti-judeu, antissemita e anti-sionista, tá? Então, assim, bom, embora eu não professe nenhuma religião, eu particularmente, também não sou, os palestinos não são anti-judeus ou anti-judaísmo, né? Pelo contrário, existem palestinos que professam a religião judaica, uma minoria, mas existe, né? Existem palestinos de todas as religiões, a maioria são muçulmanos, né? Mas existem palestinos espíritas, católicos, enfim, judeus, ateus, agnósticos, budistas, enfim, né? Você pode professar qualquer religião, independentemente da sua etnia. E então, pelo contrário, a Palestina antes de 48 já tinha bastante coexistência entre as três religiões monoteístas, né? Muita tolerância religiosa, enfim. Então, não somos anti-judeus, também não somos antissemitas, tá? Os palestinos, eles também estão se apropriando agora. Você ser anti-sionista, ou seja, você ser contra a ocupação da Palestina promovida por Israel, é ser antissemita, né? É como se nós fôssemos quase nazistas, né? Porque o antissemitismo esteve muito presente. Mas a própria palavra antissemita também é uma apropriação do sionismo, porque se for de acordo com o discurso bíblico, né? Sem, que era o filho de Noé, ele descendeu algumas tribos que falavam árabe, hebraico, aramaico, né? Então, os árabes também são semitas, se a gente for nesse processo. Então, considerando essa questão.
Então, eu não posso ser antissemita, né? Eu não posso ser contra os próprios árabes, né? Então, é mais uma apropriação de um conceito falacioso, de forma falaciosa, uma falácia conceitual. Eu sou anti-sionista, né? Isso explicitamente, eu sou contra a ocupação de Israel, toda a colonização, todas as prisões políticas, toda a tortura, toda a violência, toda, enfim, essa destruição das casas, das estradas, das terras, da plantação. Então, o que nós somos anti-sionistas. Eu acho que isso é bastante importante a gente trazer aqui, tá bom? É isso. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos, de todas, todes. É uma honra tê-los vocês aqui com a gente hoje, nessa tarde. Queria agradecer nossa convidada também pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Para quem quiser ouvi-la mais, só acessar nosso podcast, muito em breve, que a gente está falando sobre essa mesma temática, conflitos entre Israel e Palestina, tá bom? Então é isso, em nome do Projeto Sinegra, a gente agradece. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, professora. Aos participantes também, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade de fala, pela oportunidade de voz para a Palestina, tá bom? E por uma Palestina livre. Seguimos na luta. Sim. Por um Brasil livre também. Sim, muito obrigada, foi sensacional. Valeu. Obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau.